sou Gabriel e esse é o nosso quinto vídeo da série de vídeos que antecedem a Páscoa, em que nós falamos um pouco sobre quem é Jesus Cristo e o que ele fez. No vídeo de ontem nós vimos o que Jesus Cristo fez na segunda-feira anterior à sua morte, e foi a purificação do Templo de Jerusalém e a maldição da figueira. Já no vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre o discurso no Monte das Oliveiras, que Jesus fez no dia seguinte, ou seja, na terça. Esse discurso está narrado completo no Evangelho de Mateus. No entanto, uma parte dele também aparece no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Nós olharemos hoje para o Evangelho de Mateus, dos capítulos 24 e 25. Primeiramente, eu vou passar por alguns temas que Jesus aborda aqui, e depois nós focaremos numa passagem específica. Jesus é questionado pelos discípulos acerca do fim do mundo, ou seja, acerca da segunda vinda dele. E ele diz que a partir da ressurreição dele e a segunda vinda, entre esse período, muitos homens se levantariam dizendo ser o Cristo e enganariam a muitas pessoas. Também muitas guerras e rumores de guerras aconteceriam no mundo inteiro. Os crentes seriam entregues à tribulação, e de fato é isso que nós vemos na era apostólica e que está narrado no livro de Atos. As ofensas, as transgressões, as traições e a iniquidade iriam se aumentar. No entanto, aquele que suportar até o fim será salvo. Nós passaremos também por um período de grande tribulação, uma tribulação que nunca antes foi vista na história, e depois disso, finalmente, Jesus Cristo irá voltar e resgatar os eleitos dele aqui na Terra. Jesus continua falando da parábola da figueira, e o que ele diz é que quando nós olhamos para a figueira e ela começa a dar folhas, quer dizer que o verão está próximo. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a história e vemos que essas coisas começaram a se cumprir, quer dizer que o retorno de Cristo está próximo. No entanto, ninguém sabe qual é o dia e hora certa desse retorno. Só que Jesus diz, por conta disso, que nós devemos vigiar, que nós devemos sempre estar prontos. E é sobre isso que nós vamos ler agora, do versículo 44 até o versículo 51, do capítulo 24. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não o espera, e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus Cristo diz que existe um senhor, e esse senhor tem uma casa. E esse senhor designa um servo para ser o governante da casa, para cuidar daquela casa. E a intenção é que quando ele voltar, a casa esteja arrumada, a casa esteja preparada e com o sustento necessário para aquela estação. Então Jesus fala do bom servo. E ele diz que aquele bom servo, ele de fato faz tudo isso. Ele governa aquela casa, ele cuida, ele prepara e sempre está pronto para quando o seu senhor voltar. E o senhor volta e vê que de fato está tudo preparado. Inclusive até o sustento para aquela estação está ali na casa. Eu falei uma palavra que é importante, essa palavra é sempre. E ela está relacionada com o fato de que o servo não sabe quando o senhor há de voltar. O senhor sai da casa aqui. Ele pode voltar um mês depois, ou ele pode voltar um ano depois, não se sabe. E o bom servo é aquele que no primeiro mês já tem tudo pronto para que o senhor volte. E se o senhor não voltar nesse primeiro mês, ele continuará pronto e a casa continuará pronta nos meses seguintes, e ele sempre estará pronto, independente do horário ou do dia que o Senhor voltar. Por outro lado, Jesus cita o mau servo. E o mau servo é aquele que pensa em seu coração: olha, eu acho que o meu Senhor vai demorar. Então, ao invés de fazer as coisas que é proposto a ele fazer, ele começa a beber, comer, tem contendas e brigas com os conservos, espanca-os, e quando o Senhor volta, na data que ele menos esperava, o Senhor volta e vê que ele não fez nada. De fato, Jesus traça um paralelo de dois homens, e o primeiro homem, ele sempre esteve pronto para que o Senhor voltasse.
E esse homem, na verdade, ele foi submisso àquele senhor. Ele se submeteu à vontade daquele senhor. Ele entendeu que aquele senhor era importante, que ele merecia que aquelas coisas fossem feitas. Então ele submeteu a essa vontade. E quando o senhor voltou e viu que ele tinha feito tudo, ele designou aquele servo como o governante de todos os bens dele. Não somente mais da casa, mas de todos os bens. Por outro lado, o mau servo é aquele que nunca esteve pronto. É aquele que foi infiel, é aquele que foi insubmisso. É aquele que não submeteu à vontade do seu senhor, que não gerou frutos. E quando o senhor chega a casa e vê que nada foi feito, então ele lança esse servo fora, junto dos hipócritas, onde há pranto e ranger de dentes. Jesus Cristo é esse Senhor. A nossa vida, o Evangelho de Cristo, o mundo e as pessoas que aqui estão são esta casa e nós somos os servos. Nós somos designados para cuidar dessa casa. E nós não sabemos quando o Senhor há de voltar, mas o fato é que nós temos de estar prontos. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, nos designou para fazer isso e nos deu a oportunidade de sermos servos dele. Só que nós não sabemos quando ele há de voltar, e nós podemos ter duas posturas com relação a isso. Nós podemos agir como bom servo, nós podemos cuidar das coisas que Deus nos designou para cuidar, nós podemos nos submeter a esse Deus e servir a ele. Quando ele voltar, a palavra nos diz que nós receberemos todos os bens deste Senhor para cuidar, nós seremos governantes sobre esses bens. E de fato isso se encaixa com a perspectiva do reino de Deus, porque a promessa da vida eterna consiste em nós habitando em glória com o Pai e com o Filho, desfrutando de toda a criação redimida e regenerada por Jesus Cristo. Por outro lado, nós podemos agir como aquele mau servo, desfrutando dos prazeres dessa vida, sem prestar atenção na submissão a esse servo. Nós podemos ser verdadeiros insubmissos a este Senhor. E quando o Senhor volta, ele percebe que não tem frutos. Ele percebe que nós não fomos submissos. E com isso nós somos lançados fora. Nós somos lançados fora do reino de Deus, onde há pranto e ranger de dentes. Nós seremos condenados, lançados ao sofrimento eterno. Eu quero falar um pouco sobre o que é cuidar da casa de Deus. O que é cuidar da casa do Senhor? Cuidar da casa do Senhor não é ir à igreja no domingo. Cuidar da casa do Senhor não é meramente ajudar as pessoas ou fazer o bem ao próximo. Cuidar da casa do Senhor não é travestir a nossa infidelidade e incredulidade através de rituais, através de mentiras. Cuidar da casa do Senhor é, primeiramente, se submeter à vontade desse Senhor, se submeter a este Senhor, reconhecer que Ele é grandioso, que Ele é poderoso, que Ele é digno de ser louvado e respeitado. Então nós somos submissos a Ele. Depois disso, nós pegamos a casa dele, tudo que ele nos dá, e cuidamos disso para ele, para quando ele voltar. Mas a base de tudo está na nossa submissão a esse Senhor e os frutos que essa submissão vai gerar. Se não tiver submissão, não terá frutos. Portanto, o que eu quero dizer é que se você vive como um mau servo, o Senhor está para voltar. E você será pego de surpresa. Quando o Senhor voltar, será tarde demais para consertar os erros. Portanto, volte para este Senhor, se submeta a Ele e faça o que Ele te chamou para fazer. Já para você que vive como se fosse um bom servo, você não é um bom servo. Quando o Senhor voltar, Ele te tratará como um mau servo. As suas mentiras e os seus rituais não vão convencer o Senhor a te tratar bem, porque você não merece. Portanto, volte verdadeiramente a este Senhor e viva uma vida verdadeira, uma submissão verdadeira a Ele e dê bons frutos. Por último, se você vive como bom servo, permaneça.
Às vezes é difícil nós vivemos como bons servos nessa vida. Às vezes, de fato, nós queremos experimentar os prazeres deste mundo. Mas esse texto nos diz que não vale a pena. Vale a pena viver como bom servo. Vale a pena viver cuidando de tudo que Deus nos deu para nós cuidarmos. Vale a pena se submeter a este Deus. Porque quando nosso Senhor voltar, nós podemos ter a promessa e a esperança da vida eterna, onde nós estaremos em glória com o Pai e com o Filho, desfrutando de todas as maravilhas da criação e do reino de Deus.